Pessoal, então a aula de hoje é sobre matrizes, só que eu vou usar mais um software. Como na sexta-feira nós não temos disponibilidade de usar laboratório, e eu gostaria que vocês fizessem junto comigo, pode-se utilizar o celular também, mas é bom usar o computador, que é mais fácil. Eu vou usar o Octave, que é o software que tem uma sintaxe idêntica ao MATLAB, que é facinho, tá? Para realizar esses cálculos matriciais. Então, para iniciar, a matriz é uma tabela organizada em colunas, no formato M por N, onde M indica o número de linhas, que você observa na horizontal, e N número de colunas. Cada elemento da matriz é da forma A, subíndice MN, é onde está posicionada a linha e a coluna. E essa organização é muito importante na economia, porque os dados em economia estão organizados, estão codificados por linhas e colunas. Então, vemos nessa aula algumas aplicações, como tipos especiais, as operações e a matriz inversa. Então, olha só, esse é um exemplo que eu dei num curso, na própria UEMP, sobre matrizes, né? Por exemplo, a participação do PIB na região metropolitana de Londrina consiste em 16 municípios, em milhões de reais, está distribuída da seguinte maneira, entre os anos, ó. Se nós analisarmos a linha, né, cada linha é a variação por ano em um setor. Se nós analisarmos a coluna, é a variação do setor em um ano. Então, é interessante organizar os dados dessa forma. Os números, né, que estão comprimidos dentro do setor por ano são os dados da matriz. Então, por exemplo, a agropecuária, em 2014, tem 232 milhões de reais. E aí, conforme vai andando nas linhas dentro da agropecuária, você vai observando, né, a variação do PIB, da formação do PIB naquele setor. Né? Maior, né, a linha que possui, o setor que possui maior participação no setor de serviços, né? E aí nós temos, então, 4 serviços para 5 anos, 20 observações. Então, a gente pode representar essas informações numa matriz de 4 linhas, correspondente aos setores, e 5 colunas, correspondente aos anos, tá? Em notação, nós chamamos essa matriz de 4 por 5, uma matriz A 4 por 5, tá bom? Então, a AMN indica uma matriz com M linhas e N colunas, tá certo? Então, vou parar aqui e eu vou tentar representar essa matriz no software. Vou tentar abrir o software para vocês aqui, vamos ver. Então, olha só, como é que você representa uma matriz usando um software como o MATLAB? Vou tentar abrir ele aqui. Vocês podem usar o celular também, acho que o celular funciona. Vocês estão observando aí a janela do endereço do Octave? Estamos sim, professor. Estão observando? Beleza, então. Então, aqui é bem simples, tá? Aqui não tem. Você pode baixar o software, tá? Onde você vai ter muito mais informações, muito mais ferramentas, mas por enquanto, como eu quero que vocês só apenas aprendam a utilizar, e depois eu vou conversar com vocês para propor uma outra atividade, de um outro programa, para que nós possamos realizar um estudo aí, eu vou discutir com vocês depois, para ver se vocês vão acordar ou não. Vamos usar isso apenas só para fazer para usar de calculadora matricial, tudo bem? Então, eu vou escrever aquela matriz, tá? Aquela matriz aqui, tá bom? Vamos ver se eu consigo dar um print e colocar ela aqui. Tá vendo? Então, depois vocês vão observar, eu vou falando os dados para vocês, ó. Por exemplo, o setor de agropecuária, tá? É a primeira. Aí eu vou chamar uma 3GA, deixa eu fechar aqui para vocês conseguem observar. Tá vendo aqui embaixo, aqui no prompt?
Dá para Coloquei ver. um A igual. Isso. Eu coloquei A igual. Tudo bem? Certo. Que... Oi. Não, certo, certo. Aí eu vou abrir colchetes para né, para falar que isso realmente é uma matriz. Tudo bem? E vou inserir os dados. Então, por exemplo, na primeira linha é o setor de agropecuária. Eu vou digitar 232. Quando eu coloco a vírgula, eu pulo, né? Eu vou para outra coluna, tá? Então, 232 a participação do PIB da agropecuária em 2014. Aí, em 2015, a participação do PIB é 242, tá? 242, vírgula. Aí eu já vou para outra coluna. 247, vírgula, 283 e vírgula, ponto, separador decimal, não é ponto, é vírgula. 315. Essa é a linha da agropecuária, tá bom? Essa é a linha da agropecuária. Para eu pular para a próxima linha, que é do setor de indústria, eu tenho que dar ponto e vírgula. E eu vou digitar os mesmos valores, 296, os mesmos valores, não, os valores associados à indústria, 296, 290, depois 308, depois 298 e depois 286. Essas são as informações do setor da indústria. Daí eu dou ponto e vírgula, pulo para a próxima linha, 950, 1045, 1070, 1129, 1190, tá? E depois 198, 214, 242, 256 e 267. Aí eu fecho a minha matriz, tá bom? Vamos ver se vai dar certo? Olha lá, ó. Ela não vai estar fechadinha, mas essa é a representação. Tudo bem? Dá para ver aí? Dá sim. Então, quando você insere essas informações nesse online, vai ficar desse jeito aqui, ó, que equivale à representação dessa matriz, ó. Os dados ficam assim, né? Os dados na planilha estão assim, e na forma matemática está assim, e eu inseri essas informações lá na calculadora, no Octave, na nossa calculadora. E aí você já tem, dentro do software, tá? Se você não der um atualizar, ele está salvo e você pode fazer algumas operações. Tudo bem? Tranquilo? Certinho. Beleza, então. Então, quer ver? Eu vou falar de matrizes especiais aqui, mas eu vou. Deixa eu ver o negócio aqui. Ó, deixa eu abordar o software com vocês para mostrar algumas coisas. Por exemplo, aqui não está a nossa matriz, certo? Aqui não está a nossa matriz A. A matriz da participação do PIB do região metropolitana de Londrina em 2014, 2015. Vamos supor que eu queira, tá? Vamos supor que eu queira analisar a região metropolitana de Maringá, tá? Então vamos chamar de B. Eu vou colar a mesma estrutura aqui. Vou colar a mesma estrutura aqui. Vamos supor que Maringá, de uma forma muito, nossa, é uma coincidência, teve as mesmas observações, tá bom? Tá vendo? O A é Londrina e B é Maringá. Só que eu estou usando aqui a mesma matriz para vocês entenderem o que eu quero chegar, ó. Se eu digito A mais B, o que acontece? A mais B. O que vocês acham que vai acontecer se eu coloco A mais B? Vai somar as duas matrizes em uma só, não vai? Isso, cada elemento, né? Aham. Mesma posição. Vamos ver se vai dar certo.
Ah lá. A soma de matriz só funciona se ela tiver o mesmo tamanho, tá? Eu vou chamar uma matriz C, ó, uma matriz C com as mesmas observações, exceto a última coluna. Estou apagando a última coluna. Tá vendo? Estou apagando a última coluna. Vou chamar de C. C de casa. Vou dar Enter. Diminuiu de tamanho, tá? Eram 5 colunas, ficou 4. Ficou 4 por 4. Se eu somar A mais C, vai dar certo? Não, Por quê? porque elas agora têm tamanhos diferentes. Isso, aqui, ó, tá vendo? Dá um erro. Então, adição, subtração só é possível com matrizes de mesma dimensão. Se eu faço a subtração do A com B, que matriz que ela vai dar? Ela vai, por ser do mesmo valor, ela vai ficar zerada. É a matriz chamada matriz nula, né? Então, se eu faço É. A menos B, ó, vai ser a matriz nula. Tudo bem? Uhum. Agora, a matriz A mais B, os valores não são idênticos, não são iguais? Certo. São. Se elas são iguais, né? Se eu somo uma com a outra, não é a mesma coisa que duas vezes a matriz A? É. Então, se eu multiplico todo mundo por 2 na matriz A, o multiplicar aqui na linguagem do Octave, do MATLAB, é o asterisco. Tá vendo? 2 asterisco A. Não vai ser o mesmo resultado do que eu somar A mais B? Vai. Então tá. Se eu multiplico 3 vezes A, vai ser 3 vezes a matriz A, ó. Tá vendo? Se eu multiplico 0,5, aqui é ponto, tá, gente? Porque esse operador decimal americano, internacional. Não vai dar metade, ó. Tá vendo? Então, assim, a multiplicação por escalar é descrita da forma um número, escalar é um número, multiplicação por número, né? É vezes um número vezes a matriz, tá? Então, aqui nós aprendemos já a operar a adição e operar a multiplicação por escalar. E como escrever uma matriz. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, galera? Tranquilo. Então, na primeira parte do trabalho, eu vou dar alguns exercícios, tá, de matrizes para vocês realizarem no Octave. Fazer a soma, a subtração, a multiplicação por escalar, depois as multiplicações por matrizes e invertê-las, tá bom? Beleza? Esse é o primeiro exercício, que é um exercício só de continha. Todos são continhas, só que esse exercício é puramente de matriz. Eu vou dar uma matriz qualquer, você vai fazer as continhas, tudo bem? Beleza. Beleza, então. Aí, agora, vamos voltar à nossa aula. Ó, uma matriz quadrada, tá? É aquela no qual o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, nós temos esse exemplo. Eu vou digitar esse exemplo lá no Octave, tá? Tá vendo? Ó? Então, os elementos na primeira linha 1, 4, 5 e 3, na segunda linha 12, 4, 0 e 3, na terceira linha 1, 7, 2 e 4, e na quarta linha 9, 1, 8, 6. Eu vou digitar essa matriz com vocês lá no Octave, tá? Então, assim, ó, eu sei que aqui vai ficar bem mecânicozinho, mas é legal para vocês aprenderem. Então, eu vou digitar essa matriz, e eu vou mostrar por que ela é quadrada, ó. É matriz, vou chamar de Q de quadrada, tá? Q de quadrada. Então, abro colchete e vou digitar os elementos da primeira linha, primeiro, ó. Os elementos da primeira linha são 1, 4, 5 e 3, então vou digitar. Cada elemento é separado por vírgula, para posicionar na coluna, então fica 1, vírgula 4, vírgula 5, vírgula 3. Ponto e vírgula pula a linha, tudo bem? Aí vai ficar 12, vírgula 4, vírgula
0,3. Pula a linha, ponto e vírgula. Depois, 1,7,2,24. Pula linha, ponto e vírgula. 9,1,8,6. Fecha colchete. Quando eu dou Enter, ela me aparece a matriz Q aqui. Por que ela é quadrada? Porque tem o mesmo número de linhas e colunas. O número de linhas é igual ao número de colunas. Tudo bem? 4 linhas, 4 colunas. Beleza? Tudo bem? Beleza. Tranquilo? Então, Uhum. beleza. Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação, porque eu vou abordar com vocês toda e qualquer matriz na forma especial. Então, ó, uma matriz pode apenas ter uma coluna, ou apenas uma linha. Nesses casos, nós chamamos de matriz coluna ou matriz linha. O exemplo de matriz linha, tá vendo? Ó? Tem uma linha e 4 colunas, ó. 1, 2, 2, 3. E o exemplo de matriz coluna, tá vendo? Ó? 1, 2, né? O 1, depois o 12, depois o 7, depois o 9. Tá bom? A matriz linha tem uma linha e 4 colunas. A matriz coluna tem 4 linhas e uma coluna. Tá bom? Então, olha só. Vamos fazer o mesmo exemplo, vamos fazer o B lá no Octave, diferenciando de linha em coluna. Então, olha só. Então, vamos fazer a matriz B. A matriz B é a matriz, B, eu vou chamar de L de linha, tá? Matriz L de linha. É a B lá da minha apresentação. Então, eu vou colocar L, abre colchetes. Linha. Você escreve todos os elementos separando por vírgula, porque é linha, tá bom? Então, fica assim. 1, 2, 2, 3, tá? 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Opa, 3. E vou dar Enter. Tá vendo? Agora, eu vou escrever essa mesma matriz como coluna, tá? C de coluna. Como é que eu faço? Alguém tem uma ideia de como é que eu faço essa separação, essa representação? A separação vai ser por... Oi, pode falar, Otávio. Vai colocar depois de cada número um ponto e vírgula. Ponto e vírgula, é isso mesmo. E dá Enter, ó. Beleza? Mas é bem simplesinho, por isso que é legal mexer nesse Octave, tá? Ele é bem fácil de mexer. Então, vamos continuar. Ah lá, a matriz diagonal é uma matriz muito importante em economia, nas ciências como um todo. É quando todos os elementos da diagonal principal, ou seja, diagonal principal são os elementos cuja posição da linha é igual à da coluna, são não nulos, e os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Tá? A mais importante, tá? A mais importante matriz diagonal é a identidade. A identidade, nas suas posições em que a linha é equivalente à coluna, tá? Ou na sua diagonal principal, são iguais a 1. E a identidade é importantíssima, tá? Importantíssima mesmo. Vamos ver como se representa a matriz de identidade no Octave. Tem um segredinho aí, tá? Olha só. Se eu só apertar o I aqui, se eu só digitar o I, o que acontece? I de identidade, né? Ele não vai te dar a matriz de identidade. Ele vai te dar um número complexo, tá? 0 mais um I. Por quê? Porque o I, né? O software, tá? O software, ele lê esse I como, tá? Ele lê esse I como um número, tá? Ele lê como um número complexo, tá?
0 na parte real e I na parte imaginária. Então, você tem que escrever identidade, né? I igual 1, 0, 0, ponto vírgula, 0, 0, 1, opa, 0, 1, 0, e depois 0, 0, 1. Tá bom? Ah, lá. Aí você tem a matriz de identidade, tá? 3 por 3, né? Ah, professor, eu quero uma identidade 2 por 2. Então, você vai lá. 1, 0, 0, 1. Tá vendo? Ah, eu quero uma matriz de identidade de ordem 4. Ordem é o tamanho ou a dimensão. Então, vamos lá. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0, 1. Tudo bem? Tranquilo? Alguma Sim, dúvida? professor. Nenhuma. Beleza, beleza, então. Então, olha só. Voltando à nossa humilde apresentação. Quando nós temos uma matriz que, quando você tem simetria com uma, em relação à diagonal principal, é chamada de matriz simétrica, tá? Aqui eu não vou colocar ela no que teve, não, porque é uma forma de representação. Então, observe que, excetuando a diagonal principal, os elementos da parte superior da matriz equivalem aos elementos da parte inferior, tá? A transposta é como você faz a permutação de linhas e colunas, tá? Transposta de uma matriz é você escrever a matriz na seguinte maneira: a linha passa a ser coluna e vice-versa, tá? É o resultado da troca das linhas pelas colunas. Quando você tem a matriz simétrica, as trocas de linhas e colunas, elas mantêm a mesma característica da matriz, tá bom? Então, vamos tentar escrever uma matriz transposta no Octave? Essa eu não lembro muito bem, não, mas vamos lá. Ver como se escreve uma matriz transposta no Octave. Vamos inserir a matriz, vou chamar de matriz A, lá no Octave. Essa que está no exemplo, tal. Então, T, aí vai T, ou A. Vai A mesmo. Assim, ó, os elementos, 1, 4 menos 1, 1, 4 e menos 1. O menos você pode colocar também, não vai dar problema. Depois, 3, 7 menos 3. Eu errei. Aonde eu errei? Não sei se sabe onde eu errei. O O professor, não dá para que ver está aí, errado na matriz? Não mas dá para ver? tá faltando uma vírgula, não tá? Isso, está faltando uma menos 1, né? É. Tudo bem. Às vezes a gente erra, tá? Quando erra, pinta aqui em vermelhinho embaixo. A gente esquece. Ó, faltou uma vírgula no menos 1 aqui, ó. Tá vendo? Tá bom? Vamos ver se a apóstrofo dá a transposta. Vamos ver. Viu? A transposta, nesse caso, é o A com esse negocinho em cima chamado apóstrofo. Tá vendo? A gente chama de A' em matemática. Tá Uhum. vendo? Tudo bem? Tudo Tranquilo? certo. Desculpe os patrocínios aqui, hein? Deixa eu limpar aqui, ó. Quando você clica no Dismiss, ele fica limpinho. Tá vendo? Então, tudo no online, né? Tudo no online, por enquanto.
Quem quiser baixar o Octave no computador pode baixar. Voltando, nós temos o seguinte. Ó, vamos ver um exemplo, ó. Olha que interessante. Suponha que um supermercado deseje correlacionar. O que significa correlacionar? Alguém sabe? É muito importante para a gente estudar o ano que vem em estatística. Quer dizer correlacionar. Ô, O que professor, o eu que é não uma entendi. relação? Eu não entendi o Ah, sentido, não, a assim. pergunta que eu... Ah, sim, o que significa correlacionar? A palavra correlacionar. Ah, relacionar dois ou mais termos, né? Entre si. É uma relação mútua, né? Uma Uhum. relação mútua, tá? Entre um e outro e um. Então, suponha que o mercado deseja correlacionar o consumo de seus clientes. Vamos construir, então, a tabela para os três principais itens, arroz, carne e batata. A tabela foi construída no sentido de indicar o número de clientes que consumiram simultaneamente os dois produtos em dado período. Então, o que acontece nessa matriz? Fica também indicado também que o número de clientes que apenas consumiu um produto. Não tem, ele não consumiu dois ou mais produtos, beleza, galera? Tá bom? Então, assim, opa, desculpa. A tabela é quando consumiu mais. Não, já falei bobeira. A tabela é simultânea em dois produtos, tá? Dois produtos. Também fica indicado quando ele consumiu apenas um. Então, aqui não tem relação de três produtos. É isso que eu quero chegar. Vamos de novo explicar de maneira sucinta. Essa relação da matriz é de 2 a 2. Então, por exemplo, arroz com carne, arroz com batata, ou arroz com arroz é o próprio arroz, é só o arroz, entendeu? Carne com arroz, carne com batata, e carne com carne é só carne. Não tem, assim, a relação arroz, carne e batata, entendeu? Então, é a relação de 2 a 2 ou a relação apenas de um item só. Ficou claro agora? Ficou, né? Sim, sim. Beleza, então. Nós podemos representar essa tabela como uma matriz. Olha só. Essa matriz é uma matriz que ela é simétrica e por que ela é simétrica? Não sei se vocês sabem por que ela é simétrica. Ah, ela tem o mesmo tanto de linha e coluna. Não, Não? ela é simétrica porque se você trocar a linha e a coluna vai dar a mesma matriz, Ah, sim. entendeu? Por exemplo, você pega a linha do arroz e a coluna do arroz, troca a linha e a coluna vai dar a mesma característica, as mesmas observações, tá? De outra forma, quando você faz a transposição da matriz, ela não se altera em termos de característica, entendeu? Aham. Na prática, é interessante a gente entender essa matriz, porque quando nós criamos uma matriz de correlação, nós conseguimos, né, em economia, nós podemos observar que qual é o consumo, tanto individual quanto em dupla, maior, tá? Por exemplo, a duplinha, o casalzinho de consumo de alimentação, que tem a maior participação, o maior consumo, qual é? Arroz com quem? Arroz e carne? Arroz e carne, tá? Exceto o fato do consumo ser casado, consumo em dupla. O maior consumo é de arroz, que nós observamos na diagonal principal, entendeu? Por isso que as matrizes são importantes nesse caso, porque você consegue fazer correlações entre dois itens e na diagonal principal você vai ter o consumo só da parte individual. Agora, para fazer uma correlação espacial com mais de duas observações, a matriz que como nós conhecemos não serve, tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, olha só, a adição de matrizes. Você só realiza as adições de matrizes quando elas tiverem a mesma dimensão, tiverem o mesmo tamanho, quando o número de linhas de uma matriz for igual ao número de linhas e o número de colunas for igual ao número de colunas, certo? Então, vamos fazer esse exemplo lá no Octave. Ó, aqui na apresentação,
você observa que a matriz C é a soma da A com a B. Tudo bem? Mas vamos fazer isso lá no Octave para que fique claro. Aqui eu posso chamar de A e B de novo, tá? Porque quando você chama de A, ela fica registrada a última informação que você coloca, tá bom? Então vamos lá, ó. Então, vou chamar de A de novo. Os elementos os dados da apresentação. Então, A é 3, 0 e menos 1. 5, é 2 por 3, tá? 5, 2 e meio. Aí, Enter. Errei. Não sei onde errei. De novo, né? Coloquei o menos aqui. Esqueci de colocar a vírgula. Acontece. Tá? Aqui vem uma vírgulazinha. Beleza? E o B, cujos elementos são 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1 menos 1 e 2. Aí eu faço A, ó, C igual A mais B, matriz C equivale à soma do A com o B, tá bom? Então, nesse caso aqui, bateu, ó, tá vendo? Bateu. A multiplicação por escalar. Escalar, galera, é um número, tá? Então, seja uma matriz A qualquer e um número alfa pertencente a ela. O número alfa pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser meio, menos meio, 8, 80, 834,12. Enfim, o número que você vai fazer a multiplicação. Então, você vai definir a operação de multiplicação B igual a alfa vezes A, através da multiplicação de cada elemento da matriz A pelo número. Ou seja, o B e J vai ser, o elemento B e J vai ser o alfa vezes A e J. Então, aqui nesse caso, ó, do exemplo da nossa apresentação, o A tem duas linhas e três colunas, e o nosso alfa vale 2. Então, quando eu pego, né, quando eu quero achar a matriz B, 2 vezes a matriz A, você vai pegar 2 vezes 1, então vai 2 vezes 1 é 2, o elemento B, 1 vai ser 2, e assim por diante, tá? Então, vamos fazer isso lá, no software. Então, por exemplo, ó, vou inserir a matriz A, que vai ser igual 1, 2, 3, 6, 4, 5, tá? 1, 2, 3, a primeira linha, ponto e vírgula, 6, 4 e 5. Vou dar um Enter aqui, rodou, tá salvo. Eu vou falar que o B vai ser quem? 2 vezes o A. Pronto. 2, 4, 6, 12, 8, 10. Todos os elementos estão multiplicados por 2. Beleza? Suave, né? Vamos lá, ó. Vamos continuando, que hoje Ô, a aula professor, tá... Oi. mas, tipo, seria a mesma coisa que multiplicar uma matriz por uma matriz 3 por 3, isso aí? Então, é um caso especial, né? Isso é verdade. É um caso especial. A gente vai ver depois que a multiplicação de matriz ela tem uma regra a ser respeitada, né? Por isso nós chamamos de escalar. Essa é uma matriz um por um, tá? O 2, o escalar é uma matriz um por um. Ela é a única exceção do caso da regra, né? Que o número de linhas da matriz à esquerda, à direita, à direita tem que ser igual ao número de colunas da matriz à esquerda. Por exemplo, você falou um por um e o outro é 3 por 3, não é? Uhum. Se tiver a regra, se for a regra da multiplicação das matrizes, isso nunca poderia acontecer, né? Nunca poderia acontecer, porque o número de linhas da matriz escalar é diferente do número de colunas da matriz 3 por 3, não é? É. Mas nós definimos isso com uma multiplicação de um número
pela matriz. Então, aí fica mais tranquilo, tá bom? Beleza. Então, beleza. Vamos continuar aqui, ó. Uhum. Então, agora que a gente vai chegar no. Você acabou de discutir, mas de forma geral. A multiplicação de matrizes, ela acontece da seguinte maneira. E depois eu vou trabalhar, assim, quando eu chegar na sala semana que vem, na quarta, eu já vou começar na multiplicação, tá? Porque na prova que vocês vão fazer em sala, eu vou pedir para vocês multiplicarem uma matriz. É um exercício só, tá? Na prova. É um exercício só? Não, dois, são dois. São dois exercícios. É uma multiplicação de matrizes, bem simples, galera. Multiplicação de matrizes bem simples. E uma inversão de matriz. Só isso. Só isso que eu vou pedir. Tá bom? Porque para inverter matriz, você tem que saber calcular determinante, você tem que saber um monte de coisa. E é bem, bem chatinho. E multiplicar matrizes é algo que você tem que saber, tá? É algo que você tem que saber. Independente de se você não gosta de matemática, gosta de matemática. Eu vou explicar matriz de maneira fácil, é só uma multiplicação e inversa, só isso. E determinante depois vocês vão, vão fazer dentro da inversa, tá? Então, são dois exercícios. São dois exercícios que você vai ter que treinar um pouco, porque eu não vou pedir para você realizar de forma que você pode usar uma cola, tá? Eu vou dar as fórmulas, tal, tudo, mas cola, como foi na prova de integrais, não. Então, mais a multiplicação é bem fácil. Por quê? Para você multiplicar matrizes, você tem que entender que, por exemplo, A vezes B, tá? Por exemplo, A vezes B não é igual a B vezes A, tá? A multiplicação da matriz não é comutativa, tá? Se você inverter a ordem, as posições, por exemplo, se a matriz A tiver à esquerda e a matriz B tiver à direita, o resultado não vai ser igual a matriz B estiver na esquerda e a matriz A estiver na direita, diferente da multiplicação por dois números. Por exemplo, 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3, que é igual a 12. Tá? Porque a multiplicação das matrizes tem que respeitar a ideia do tamanho delas. Tá? O que acontece, então? Uma multiplicação das matrizes só ocorre da seguinte maneira. Só ocorre da seguinte maneira, tá? O número de elementos, não, desculpa, o número de colunas da matriz A, ela tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Ou seja, aqui eu tinha que abrir a minha, deixa eu ver se eu consigo abrir meu quadro para mostrar para vocês o porquê isso é importante, tá? Ver se eu consigo abrir meu quadro. Se eu conseguir abrir meu quadro, eu explicarei para vocês de maneira mais sucinta. Só um pouquinho, tá? Tá bem lento aqui. Meu quadro digital, né? Vamos ver se eu consigo abrir meu quadro digital. Consegui. Ó, olha só. O que acontece? Para você multiplicar matrizes, tá? É bem, é bem simples, tá, galera? Ó, bem simples. Ó, uma matriz A, 2 por 3. Então, A vezes B, tá bom? A vezes B. O A está à esquerda e o B está à direita.
B vezes A. O B está à esquerda e o A está à direita, na multiplicação. Tá? Vem primeiro o A, depois aqui vem primeiro o B. O A tem duas linhas e três colunas. O B tem três linhas e duas colunas. Você só pode multiplicar a matriz se o número de colunas do A for igual ao número de linhas do B. Tudo bem? Tudo bem? Entenderam? Sim, sim. Consequência imediata é o seguinte. Consequência imediata é o seguinte. Se aqui as internas, né? Por exemplo, aqui, ó, 2 por 3, 3 por 2. Se aqui for igual, esse 2 aqui me indica o tamanho das linhas e esse 2 indica o tamanho da coluna. Ou seja, 2 por 2 vai ser o tamanho da minha matriz resultante. Tudo bem? Entendeu? Sim, sim. Vou fazer manualmente aqui, para vocês entenderem como faz a multiplicação de matrizes. E depois vocês fazem, eu vou fazer em sala de novo. Deixa eu usar o meu quadro aqui para ver se funciona bem. Deixa eu apagar aqui, ó. Não, fazer melhor. Pronto. Então, olha só. Como é que se multiplica a matriz? Como é que se multiplica a matriz? Tá? Como é que se multiplica a matriz? Matriz é A vezes B, tá? É A vezes B. 2 por 3, 3 por 2. Bateu, número de linhas, número de colunas. Isso é chamado de produto interno, tá, galera? Então, para você descobrir o primeiro elemento, por exemplo, vai ser assim, ó, o A, B, né, vai ter duas linhas, duas colunas. Ou seja, você vai ter aqui o AB11, tá? AB11, AB12, AB21, AB22. Beleza? O que acontece, então, para descobrir o AB11, para descobrir esse AB11, tá? Você vai pegar essa linha e multiplicar por essa coluna, elemento, né, referenciado por elemento referenciado. Então, esse 1 multiplica com esse 1, esse 0 multiplica com esse 2, e esse 2 multiplica com esse 3. E você toma o resultado da multiplicação, tá? Então, fica assim, ó. Deixa eu passar uma borracha aqui, para vocês entenderem. Para vocês entenderem, tá? Então, fica assim, ó. O A1 vai ser a multiplicação dessa linha por essa coluna, elemento a elemento, tá? Então, olha só. 1 vezes 1 mais 0 vezes 2 mais 2 vezes 3. Esse resultado da soma, dada cada multiplicação por termo a termo aqui, vai ser esse elemento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. 1 vezes 1 é 1, 0 vezes 2 é 0, 2 vezes 3 é 6. 6, 0, 1 dá 7. Agora, para eu realizar, para eu realizar multiplicação, para eu achar esse elemento, eu tenho que realizar a multiplicação da primeira linha com a segunda coluna. Da mesma forma, ó, 1 vezes 5, mais 0 vezes 1, mais 2 vezes 0. Vou fechar aqui. 5, 0, 0 dá 5. Tudo bem? Agora, para eu achar o AB 2, 1, para eu achar o AB 2, 1, a linha 2
e a coluna é 1. Então fica assim, ó, 4 vezes... Opa, errei. A coluna é 1. 4 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 3 vezes 3. 4, 10, ó, 4 com 10, 14, mais 9, 23, né? E por fim, fazer essa multiplicação aqui da segunda linha com a segunda coluna. Ou seja, 4 vezes 5, mais 5 vezes 1, mais 3 vezes 0, que vai dar 25. É isso mesmo? 25. Ah, é isso mesmo, aqui, ó, a matriz aqui, ó. 7, 5, 23 e 25. Certo? É assim que você multiplica a matriz. Eu vou fazer isso com vocês de novo em sala, tá? Certo. Mas está Ô, salvo aqui o... professor, mas, por exemplo, se a matriz for de 3 por 5, ela vai ter que Vamos dar lá, vamos lá. uma matriz uma 3 por 5, uma 5 por 3. Ela vai dar uma matriz 3 Isso. por 3 no resultado? Então, vamos supor, vamos ver, ó, vamos ver. Vamos chamar a C de 3 por 5, né? Aham, E a D de 5 por 3, né? aham. E a D de 5 por 3. Você sempre faz assim, ó. Não é C vezes D? É. C vezes D, né? Se for C vezes D, você vai colocar aqui, ó. 3 por 5, 5 por 3. Você tem que entender que esta interna tem que bater. Os números de dentro tem que bater. 3 por 3 vai ser a dimensão. Então, CD vai ser 3 por 3. Entendeu? Uhum, entendi. Agora, se eu faço a multiplicação do D pelo C, aqui é 5 por 3, e aqui é 3 por 5, não é? É. Aqui as internas são iguais, tá ok. A minha DC vai ser 5 por 5. Mas em Entendeu? matrizes, tipo, uma 5 por 3 e uma 5 por 2. Ó, 5, isso, muito bem. 5 por 3 e uma 5 por 2. Certo? Aham. Se eu faço a multiplicação de E por F, eu vou ter que colocar aqui, ó. A E não é 5 por 3? A F não é 5 por 2? Uhum. Os números internos, a coluna da E é igual à linha da F? Não. Então, não é possível multiplicar. Mas se for uma 2 por 5 dá. Não, isso, calma que a gente vai chegar lá. Ó, F por E, certo? Aqui é 5 por 2 e aqui é 5 por 3, né? É. Também não. E 5 por 3. Vamos chamar uma matriz J. Qual é o número de linhas que J tem que ter para que multiplicado 3. com F ela 3? Não importa o número, entendeu? Uhum. Entendeu agora? Sim, sim. Não importa o número. Então, beleza. Vamos. Ai, Jesus, onde eu parei? Ah, tá. Vamos fazer a multiplicação lá no Octave, né? Então, vamos voltar lá. Vamos pegar e fazer a multiplicação lá no Octave. Cadê? Aqui, ó. Ó. No exercício que eu trabalhei com vocês, o A tem os seguintes elementos. Ó. O A tem os seguintes elementos. Cadê meu A? 102, 453, tá? 102,
4, 5 e 3. O B tem os seguintes elementos: 1 e 5, 2 e 1, 3 e 0. Ó, para multiplicar A com B, é A, ó, vou chamar a matriz C, que vai ser a multiplicação de A com B. É A asterisco B. Viu? Vamos tentar ver o que dá com B vezes A? Olha lá, deu também. Só que assim, há uma matriz 2 por 2, a C, e a D é 3 por 3. Então, ó, agora tem um exemplo de economia. Bacana agora. Dois exemplos, tá? Olha só. Vocês gostam de macro, né? Macroeconomia. Keynes, macroeconomia keynesiana, tá? Olha que interessante. Então, na macroeconomia keynesiana, podemos representar a renda nacional no seguinte sistema: a renda é igual ao consumo, mais investimento, mais gasto do governo, menos os tributos, tá? Que chama renda disponível. O consumo tem o C0 mais o C1. Quem é o C0? C0 é o consumo autônomo, o C1 é o multiplicador do consumo, tá? C1 vezes Y. Tributo também é T0 mais T1Y. O investimento tem esse I aí com barra em cima, que é investimento exógeno ou autônomo. E o G também, que são os gastos do governo. Vocês vão aprender isso lá no terceiro ano de economia, tá? Mas vamos brincar um pouquinho para vocês entenderem. Sabe essas igualdades aqui, 1, 2, 3, 4, 5? Eu posso escrever na forma matricial, ó. Eu posso escrever na forma matricial. De que maneira? De que maneira? Eu tenho que dar também equações para vocês também, né? Mas de que maneira? Eu tenho Não, que escrever de tal maneira que o Y, o C e o T, eles sejam organizados, tá? Eles sejam organizados numa multiplicação que fica claro a distinção entre matrizes. Eu vou usar o meu quadro para ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Cadê meu quadrinho? Fechei meu quadrinho? Não, tá aqui. Então, olha só. Na macro, vocês vão encontrar dado social também, ó. O PIB na ótica do consumo, o PIB na ótica das rendas, desculpa, é o consumo mais investimento mais os gastos do governo, menos o tributo. Tudo bem? O consumo, ele é igual a uma parte que não depende do consumo, da renda, e uma parte que depende da renda. O consumo é essa equação que depende da renda e que não depende da renda, tá? O tributo também, as tributações também. Tem um tributo autônomo, mais uma tributação que depende da renda. O investimento né, da economia, ele é dado, e os gastos também. Qual é o problema aqui? Você resolver esse sistema de equações, tá? Se você resolver esse sistema de equações. Como é que eu tenho que pensar em termos de escrever isso na forma matricial? Esses camaradas são todos números, tá? São todos números. Então, presta atenção aqui, ó. O y menos c, tô isolando, tá, galera? Só para vocês entenderem, tá? O y menos c mais t é igual ao número i mais g. Quando eu falo i e g são números, são dados, tá? Não são variáveis. Olha só. Se eu escrevo assim, galera, ó. Se eu escrevo assim, o y
Eu vou deixar o Y, desculpa. O C. E passo para o outro lado o C1Y, ficando menos C1Y, eu vou ter essa relação igual a T0. E aqui também, ó, o T mais menos T1Y vai ser igual a T0. Olha só. 1 menos 1 e 1. Aqui eu tenho menos C1 e 1. E aqui eu também tenho 0. Deixa eu escrever melhor para vocês aqui, para vocês entenderem. Pode ser que eu esteja falando grego aqui. Não tem esse sistema de equações aqui, ó? Não tem esse sistema de equações? Eu vou escrever à esquerda da equação tudo relacionado a y, a c e a t. Então, por exemplo, aqui, ó, vou passar o c para o outro lado e vou passar o t para o outro lado. Vai ficar assim, ó, y menos c mais t. E nesse lado direito vai ser, ó, y, i e z são números. C0, C1, T0, T1 são números, tudo bem? Então, por exemplo, I mais G é o que sobra do outro lado. Aqui eu tenho Y, aqui eu tenho C, tudo bem? O C já está aqui. O Y eu passo para o outro lado, mas tem que passar junto com o C1. Proxy não. Mas não tem T, então você chama de 0T, 0 vezes T, que vai ser igual a C0, entendeu? E aqui também, ó, menos T1Y mais 0C mais T, que vai ser igual a T0. Agora, observa uma coisa, ó. Aqui tem 1, aqui tem 1 e aqui tem 1. Aqui eu tenho C1, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho T1, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 1. Tudo bem? Tudo isso aí é número. Se eu decompor esse sistema, por exemplo, ó, escrever assim, ó, Y, o C e o T, como uma matriz coluna, eu tenho uma matriz 3 linhas para uma coluna, aqui eu vou ter uma matriz dos números. Quais números? Ó, 1, menos 1 e 1. Olha só, 1 vezes y, 1y, menos 1 vezes t, menos 1t, ó. 1 vezes t, 1t, entendeu? Que isso vai ser igual a quem? Aos números que estão à direita, ó. I mais G, C0, T0. Aqui, ó, menos C1, 1 e 0. Menos T1, 0 e 1. Tá? Então, eu consigo escrever esse sistema na forma matricial. Entendeu? Legal, né? Legal, legal. Legal. Vocês aprendem isso em macro. Vocês aprendem isso em macroeconomia, ó. Eu não vou pedir isso no trabalho, não, tá? Isso aqui é só para vocês ganharem constância, ó. Tá vendo? Forma matricial. Tá vendo? Mesma coisa. Mesma coisa que eu fiz com vocês. Galera, a matriz inversa, tá? A matriz inversa, eu vou trabalhar com vocês aqui a primeira parte da matriz inversa, tá? Eu vou fazer isso com vocês no computador. E, tá vendo aqui, ó, matriz de um produto? Esse exemplo é o primeiro exercício do trabalho, tudo bem? Aqui, tá vendo? Esse exemplo 4 é o primeiro exercício do trabalho. Eu vou explicar o que é a matriz de um produto. Mas vocês vão ter que pensar nesse trabalho aqui, tudo bem? Olha só, a matriz inversa, tá? Dada uma matriz quadrada de ordem n, nós chamamos de inversa por a menos 1.
a matriz de tamanho n tal que quando você multiplica a matriz original pela inversa, ou a inversa pela matriz, ela tem que te dar a matriz identidade. E a matriz inversa é importante na economia e eu tenho que afirmar isso com certeza. Então, olha só, essa primeira parte aqui que eu vou abordar a inversa, nós vamos apenas aprender a calcular no Octave para que vocês possam realizar a primeira parte do trabalho, tudo bem? Então, olha só, vamos pegar essa matrizinha aqui e vamos achar a inversa lá no Octave. Como faz para calcular a inversa, professor? Vamos escrever a A com os elementos que estão no slide. Eu mando o slide para vocês também, tá? Pode ficar tranquilo. Ó, 1, 5, 3 e 2. A inversa, você vai digitar assim, ó. Vou colocar aqui, sei lá. A B vai ser a inversa de A. Então, vai ser B igual a chapéu menos 1, tá? Chapéu quer dizer elevado, tá? Essa é a matriz inversa. Entenderam? Entendeu como faz a inversa no Octave? E você vai precisar da inversa para fazer o trabalho. Ô, professor, Agora, oi. tem que colocar A e o chapéu circunflexo? Não, é assim. A chapéu menos 1. Você escreve o A primeiro, a matriz que você colocou, né? Ah, como se Eu estivesse de A. escrevendo A elevado a menos 1. Isso, A elevado a menos 1. A matriz é chapéu menos 1. Certo. Beleza? Certo. Então, galera, vamos para finalizar, tá? Finalizar nossa aula de hoje. E essa aula eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, tanto quanto os slides, porque no slide tem um exercício que eu quero que vocês façam. É a primeira parte do trabalho. São 3 exercícios do trabalho, tá? A primeira parte do trabalho é você replicar todos as matrizes desse slide, tá? Todas as matrizes desse slide, fazer tudo que tem nesse slide, tá? Fazer mesmo a replicação, por isso que a aula está gravada aqui, tá bom? Segundo, eu vou passar alguns exercícios para você fazer, tá? Que aí, esses dois aí valem 10 pontos, só 10 pontos. Os outros 40, tudo aplicação em economia, tá? 20 pontos vai ser desse exercício que eu vou passar aqui agora. Ó, matriz insumo produto. Vocês tiveram aula com o Paulo Brenner, né? Tivemos sim. Tiveram aula com o Paulo Brenner? Estão tendo aula com o Cleverson também, né? Sim, sim. Esses dois aí são pesquisadores dessa área. Eu não sou, graças a Deus. Tá? Pesquisadores da matriz do produto. Então, olha só. A matriz do produto é bem simples. Você vai ter lá uma economia com uma produção de N bens dentro de N setores. Ou seja, cada setor produz um único bem. Tudo bem? Certo. E cada bem é produzido por apenas um setor. Então, você vai ter uma matriz, tá? Com N linhas, chamado de matriz de produção. Que são os resultados da produção da economia. Você vai ter uma matriz que você relaciona o consumo, que é a relação do insumo com o produto, que é a matriz C. E você vai ter uma demanda externa que você tem que atender. Simples assim. Então, você tem lá produção, consumo e a demanda. Entenderam? Bem simples. Tem a produção, o consumo e a demanda. O consumo é a relação, é a interdependência entre quem produz e a interdependência entre quem produz e quem depende dos insumos para produzir. A matriz de um produto precisa da seguinte condição. Você tem que pegar a matriz de consumo e subtrair da identidade e depois multiplicar ela
produção, que essa vai ser igual a demanda. Então, a produção vezes a diferença da identidade da matriz de consumo é a demanda. Só que é o mais interessante você descobrir a produção para satisfazer a demanda, entendeu? A matriz de produção vai ser, a matriz de um produto, né? Vai ser a multiplicação da inversa, não, da identidade menos a matriz consumo. Depois você faz a diferença entre a identidade e a matriz consumo. Você leva menos um, não, você tira a inversa e multiplica pela matriz da demanda externa. Tudo bem? É assim que se calcula a produção e assim que você realiza a matriz de um produto na prática. Ok? Bem, tem um exercício aqui, ó. Esse exercício eu quero que vocês tentem fazer e me entreguem no fim acho que dia 7 de dezembro, tá? Esse exemplo eu quero que vocês, realizem. Tem o resultado aqui, ó. Vocês podem observar. Mas eu quero que vocês façam no Octave. Tudo bem? Tá vendo? O resultado está aqui. Eu quero que vocês façam no Octave. Eu quero que vocês façam os resultados do Octave e explique como você construiu a matriz, tá? Como é que você pegou essas informações? Como é que você construiu essa matriz? Tá certo? Beleza? Beleza. Entenderam como é que é para fazer? Entenderam como é que é para fazer o trabalho? Essa parte vale 20 pontos. Você tem essas informações, você tem que construir a matriz de produção, a matriz de produção, não, você tem que construir a matriz de demanda, tem que construir a matriz de consumo, e você tem que, aí tem a resposta dos exercícios, mas você tem que fazer no Octave, de maneira bem, usando os elementos que nós aprendemos hoje, de maneira bem sucinta, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês entregarem no dia 8, tá? Vocês podem fazer o seguinte, nesse trabalho. Eu vou mandar um PDF, vocês podem fazer um PDF, tudo digitado, beleza? Beleza. Aí vai faltar um exercício. O outro exercício a gente vai fazer, eu vou propor, depois que nós estudarmos matriz adjunta, determinante, cofator algébrico e tudo mais. Galera, era isso a aula, tá? Era essa a aula de hoje. Na semana que vem também eu acho que eu vou trabalhar com vocês nesse horário, eu vou pedir mais esse horário para que nós possamos trabalhar. Eu prometo que não vai dar problema de tecnologia, vou estar melhor organizado, porque aí eu vou explicar as matrizes adjuntas, os cofatores algébricos no Octave, para o último exercício do trabalho. Pode ser? Pode ser, professor. Então, fechou. Essa aula eu vou disponibilizar no YouTube, mando o link para vocês poderem ter acesso, para vocês realizarem o trabalho também. E o que mais? Vou retomar a modificação de matriz na aula seguinte, e também vou já entrar em sistemas e manipulação de matrizes, tá bom? É isso, galera. Obrigado. Até quarta. Até quarta, professor. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Tchau.